Olá, eu sou o professor Fábio Dias e hoje eu te convido a trabalhar num tema muito importante na geometria analítica. Antes de tudo, eu quero te convidar a deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal e, caso seja possível, também deixe sua dúvida para que eu possa te auxiliar neste momento. Hoje nós vamos trabalhar a condição de alinhamento de três pontos. Beleza? Vem comigo. Dizer que três pontos estão alinhados é dizer que eles estão sob uma mesma reta. Eu vou trazer para você um gráfico para você ter a visão daquilo que eu estou falando. Veja esse gráfico. Observe o meu plano cartesiano, no caso, as coordenadas x e y, perpendicular, formando o plano cartesiano. Observe que nós temos o ponto A, ponto B e ponto C. Vou mudar aqui, ver se vai dar. Ponto A, ponto B e ponto C. Se você observa, todo ponto marcado sobre o plano, a definição diz que se o ponto ele está marcado sobre o plano cartesiano, ele possui duas coordenadas. A primeira coordenada x, a segunda referente a y. Correto? Neste caso, esse ponto A ele tem coordenada x1 e y1. x1 referente ao eixo x, y1 referente ao eixo y. Correto? Esse ponto B está nessa posição, ele tem as coordenadas x2 e y2. Então, logo, as suas coordenadas são x2 e y2. Terceiro ponto, ponto C. Observe que o ponto C tem a coordenada x3, y3 sobre o plano cartesiano. Não esqueça, todo ponto que você marcar sobre o plano cartesiano, ele possui duas coordenadas. A primeira coordenada referente ao eixo x, a segunda é coordenada referente ao eixo y. Se eu observo esses três pontos sobre o plano, geometricamente eles estão alinhados, correto? Mas como eu verifico matematicamente como esses pontos estão ou não alinhados? Um recurso para te auxiliar neste momento é o determinante que você estuda lá em matrizes. Caso você não conheça sobre determinante, eu vou deixar para você um link para você ir lá estudar sobre determinante e posteriormente você vem aqui dar a continuidade neste conteúdo. Veja bem, dizer que três pontos estão alinhados é dizer que três pontos distintos, observe, três pontos distintos por quê? Porque eles não são semelhantes. Eu tenho um ponto em uma posição, eu tenho um ponto em uma segunda posição e tenho um outro ponto em uma terceira posição. Eles não estão em um mesmo local. É o caso que apresenta aqui nesse gráfico, tá vendo? Esses pontos A, B e C, eles são o quê? Distintos. Eles não estão no mesmo local. Eles estão em coordenadas diferentes. Beleza? É isso que está falando aqui. Considere três pontos distintos do plano cartesiano. No caso, o ponto A, o ponto B e o ponto C. Se você observar aqui, eu coloquei como XA, tá? Lá está como X1, observe. Tá vendo? É a mesma coisa, só aqui a anotação. Depois eu vou ter que arrumar isso aqui. Então aqui eu tenho o ponto X, A, no caso, ponto A, coordenada XA, YA, ponto B, coordenada XB, YB, e ponto C, coordenada XC, YC. Lembrando que cada ponto desse, ele está em uma posição diferente. Para me verificar se esses pontos estão alinhados, eu faço o quê? Eu vou calcular o determinante das coordenadas. Quais coordenadas? Coordenadas do ponto A, coordenadas do ponto B e coordenadas do ponto C. Fazendo o determinante dessas coordenadas, e esse determinante for igual a zero, eu tenho que os pontos estão alinhados. Só isso. Beleza? É bem simples, bem fácil de entender. Basta você fazer o quê? Entender sobre determinante. Pegue cada ponto referente e aplique o determinante nesses pontos. Se o determinante for igual a zero, os pontos estão alinhados. Caso não seja igual a zero, eles não estão alinhados. O determinante é dado nesse formato. Então, vai ter o ponto A, no caso desse meu exemplo, coordenada XA e YA. Então, está aqui a primeira coordenada referente ao ponto A. O ponto B referente à coordenada XB, YB. E o ponto C referente à coordenada XC, YC.
Para calcular coordenadas, no caso determinante, eu preciso ter uma matriz quadrada. E se eu, por acaso, observo aqui, eu tenho 1, 2, 1, 2, 1, 2. Seria apenas essa primeira e segunda coluna. Para calcular determinante, tem que ter matriz de ordem 3, ou matriz quadrada, no caso aqui. Eu vou fazer isso, vou preencher com o número 1, pois a multiplicação ele é um elemento neutro, e posso calcular o determinante. Se acontecer do determinante ser igual a zero, ele está alinhado, beleza? Uma observação, pode também vir condição de alinhamento com um outro termo, que no seu caso seria colinear. Né? Dizer que os 3 pontos estão alinhados é dizer que eles são colineares. Então, se os pontos estão alinhados, eles são o quê? Colineares. Correto? É a mesma coisa de falar que os 3 pontos estão alinhados. Todo termo que você vê falando sobre colinear é porque está sobre uma mesma reta, ou eles estão alinhados. Vou trazer para você alguns exemplos para a gente ver ali no quadro, para você entender melhor essa condição de alinhamento de 3 pontos. Vem comigo. Nesse exercício, vamos verificar se esses 3 pontos que estão aqui no quadro estão alinhados ou não. Para isso, vamos utilizar o recurso do determinante. Beleza? Vou pegar a definição que me diz, para 3 pontos estarem alinhados, o determinante com as coordenadas desses pontos precisa dar igual a zero. Esse determinante vai nos dar a condição de dizer se 3 pontos estão alinhados ou não. Beleza? Vem para o nosso exemplo aqui no quadro. Observe que eu tenho o ponto A, ponto B e ponto C e as suas devidas coordenadas referente a x e y. Lembrando, se um ponto ele está marcado sob o plano cartesiano, por exemplo, o ponto A, ele tem uma coordenada referente a x e uma coordenada referente a y. Certo? Então, o ponto A tem coordenada x, coordenada y. Certo? Então, eu vou fazer o quê? Para verificar se esses pontos estão alinhados, eu vou calcular o determinante utilizando essas coordenadas referente a x e y. Então, vamos pegar a primeira coordenada aqui, ó. Menos 3 e 5, 1 e 1, e o 3 e o menos 1. Correto? Referente ao ponto A, ponto B e ponto C, coordenada x para a primeira coordenada em todos os elementos, coordenada y para todos os elementos. Beleza? Só que para calcular determinante, eu preciso trabalhar o quê? Com matrizes quadradas, matrizes de ordem. No caso aqui, nós vamos trabalhar com a matriz de ordem 3, onde eu tenho 3 linhas e 3 colunas. Se a gente observar, eu tenho 3 linhas, ó. 1, 2, 3. Porém, eu não tenho 1, 2, 3 colunas. Eu preciso criar uma coluna. De que forma eu crio uma coluna que não altera o resultado? Na multiplicação, nós temos o número 1 como sendo um elemento neutro. E como o determinante está relacionado à multiplicação, vamos utilizar esse 1 e criar uma coluna com o número 1. Então, está aqui. Criamos uma coluna tendo o valor 1. E se a gente observar, ó, temos uma matriz. Eu quero verificar se os pontos estão alinhados. De que forma? Calculando o quê? O determinante. Se o determinante for igual a zero, esses pontos estão alinhados. Certo? Vamos fazer o cálculo desse determinante. Para facilitar esse cálculo, vamos utilizar a regra de Sarri. Caso você não conheça a regra de Sarri, eu vou deixar para você um link na descrição para você ir lá e estudar um pouco como calcular determinante utilizando a regra de Sarri. E pela regra, a gente tem que refazer uma repetição dessas duas colunas, correto? Vou apagar aqui para ficar bem organizado. Então, vou repetir, ó. O menos 3, o 1 e o 3. Vou repetir o 5, o 1 e o menos 1. Então, tá aí a nossa matriz que foi gerada a partir de uma matriz de ordem 3. Agora vamos calcular o determinante, né? Lembrando que nós temos que multiplicar os elementos de cada diagonal principal e fazer uma subtração com os elementos da diagonal secundária. Resolvendo aqui, ó.
Menos 3 vezes 1 dá o quê? Menos 3. Menos 3 vezes 1, menos 3. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 3, 15. Então, mais 15. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Porém, esse 1 é negativo. Vamos para o lado referente à adição. Dentro de um caso diagonal principal. Agora vamos voltar aqui, ó. Nesse sentido, forma diagonal secundária. Porém, quando nós voltamos, automaticamente é negativo, tá? 5 vezes 1, 5. 5 vezes 1, 5. Voltando, negativo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3, correto? Porém, tem jogo de sinal. Menos com menos, mais vezes menos, menos. Voltando é negativo. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Beleza? Observe que nós temos que trabalhar muito bem o jogo de sinal. Não podemos esquecer. Se eu vou em sentido diagonal principal, que é para cá, todos os elementos vão ser o quê? Somado. Se eu vou sentido diagonal secundária, todos os elementos vão ser o quê? Subtraído. Beleza? Não esqueça das regras. Agora aqui basta resolvermos, né? Vamos resolver aqui. Vamos pegar todos os sinais negativos, vamos somar, ó. Menos 3 com menos 1 dá menos 4. Menos 4 com menos 5 dá menos 9. Menos 9 com menos 6, né? 15 negativo, correto? Dá 15 negativo. Mais 15. Se eu tenho mais 15 e menos 15, eu tenho determinante igual a 0. Correto? Nesse caso, esses pontos estão alinhados. A gente fez o uso do dispositivo do determinante. Vou trazer para você um macete para ficar de forma mais fácil quando acontecer esse tipo de exercício. Tranquilo? O que você tem que fazer? Você vai pegar normalmente as mesmas coordenadas, no caso, um pouco em macete, né? Dica. Dica. Facilidade. Dica de facilidade. Ó, pegando a coordenada menos 3 e a outra. Coordenada 5, pegando a coordenada 1, pegando a coordenada 3 e menos 1. Quando você for utilizar esse método, lembrando que ele só vale para valores assim, tá? Eu vou fazer uma repetição novamente aqui do menos 3 e 5. Beleza? Agora eu vou trabalhar as diagonais, ó. Cá, para cá e para cá. Vamos resolver isso aqui, ó. 5 vezes 1, 5. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Menos com menos, mais. Certo? Agora vamos para esse lado de cá, ó. Nessa diagonal, nessa diagonal, nessa diagonal. Ó, 3 vezes 1, 3. Menos com mais, menos. 1 vezes 1, 1. Mais com menos, menos. 3 vezes 5, 15. Mais com mais, mais. Vou fazer a soma, olha aqui, ó. Cá e de cá. 3 vezes 5 dá 15, correto? 15 vezes 3, 45. 3 vezes 1 dá o quê? 3. 3 vezes 5, 15. 45. Menos com mais, menos mais com mais, mais.
E agora, o que nós vamos fazer? Vamos calcular da seguinte forma, ó. O determinante vai ser igual à direita, um pouco, menos a esquerda, correto? Direita menos esquerda. Vai ficar direita, no caso, para esse lado, 45 menos 45, logo o determinante é igual a 0. Observe que esse macete ele vai te auxiliar em exercícios que acontecer de ter as três coordenadas, correto? Veja esse exemplo, refaça ele, e para que ele venha dar suporte para você quando quiser verificar se um ponto está ou não alinhado. Caso o seu determinante seja igual a 0, esse ponto está alinhado. Caso ele seja diferente de 0, ele não está alinhado. Eu vou trazer para você um outro exemplo relacionado à condição de alinhamento de 3 pontos. Veja esse segundo exemplo que eu tenho para vocês aqui. Certo? Determine o valor de x de modo que os pontos A, B e C sejam vértices de um mesmo triângulo, correto? Eu quero saber se esses pontos são vértices de um triângulo. Eu quero saber se esses 3 pontos são vértices de um triângulo, beleza? Observe o seguinte, ó. Plano cartesiano, correto? X, coordenada Y. Origem, né? Se eu tenho, por exemplo, um triângulo aqui escrito, se eu tenho um triângulo escrito no plano cartesiano, o que eu preciso observar? Lembra da condição de alinhamento de 3 pontos? 3 pontos estão alinhados quando eles estão sobre a mesma reta. Nesse caso, o determinante é igual a 0. Nesse caso, eles estão sobre a mesma reta? Não. Por exemplo, eu tenho o ponto A aqui, ponto B e ponto C. Porém, esses pontos eles não estão sobre a mesma linha reta. O exercício quer saber se eles são vértices de um mesmo triângulo. Para mim verificar se eles são vértices do mesmo triângulo, o determinante tem que ser diferente de 0. Esse determinante ele não pode ser 0. Por quê? Se ele for 0, ele está sobre uma reta. E se ele não for 0, ele não está sobre a mesma reta. Logo, eles vão ser vértices de um triângulo. Beleza? Tem que observar o quê? Ele quer saber, eu tenho que determinar quem? O valor de x. Observe que o ponto B, ele não tem a coordenada específica para x aqui, ele tem apenas a variável. Mas, por regra, eu vou seguir o mesmo princípio para determinar se um ponto está alinhado ou não. Vou utilizar o determinante. Beleza? Vou fazer isso. Então, ponto A, coordenada menos 3 e 1. Ponto B, coordenada x e 2. Ponto C, coordenada menos 3 e menos 1. Lembrando que para determinante eu preciso ter matriz de ordem. No caso desse exemplo, ordem 3. Correto? E para calcular de forma mais simples, eu vou fazer o quê? A repetição aqui, ó. Então, menos 3 e 1, x e 2, menos 3 e menos 1. Nesse caso, o determinante tem que ser o quê? Igual a 0? Não, ele tem que ser diferente de 0, porque se ele fosse igual a 0, ele está sobre a mesma reta. Vamos calcular esse determinante aqui, ó. Aplicando a regra, né? Então, 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Aqui. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3 é 3. Mais com menos, mais com mais, mais. Mais com menos, menos 3. Aqui. 1 vezes x, x. X vezes 1, x. Mais com mais, mais. Mais com menos, menos x.
Lembrando que para nesse sentido, eu tenho que fazer o quê? Somar, correto? Agora vamos nesse sentido aqui, ó. Lembrando que nesse sentido eu faço o quê? Automaticamente eu já volto com negativo. Ó, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Porém, eu tenho um negativo aqui, ó. Mais com mais, mais com menos, menos com menos, mais 6. Voltando é negativo. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, 3. Menos com mais, menos. Menos com menos, mais com menos, menos. Voltando é menos. 1 vezes x, x. X vezes 1, x. No caso aqui, como manutenção negativa, é menos x. Esse valor tem que ser o quê? Diferente de zero. Se a gente observar, aqui nós temos o quê? Uma desigualdade. Vamos determinar esse valor de x, né? Olha aqui. Menos x com menos x, eu tenho o quê? Menos 2x. Observe aqui, ó. Esse elemento vai associar com esse. E esses três aqui, ó, vão associar, ó. Este e este. Observe que esses elementos são iguais. Vamos fazer a conta. Olha aqui, ó. Menos 6 com esse mais 6, aqui é o quê? Cancelado, correto? Aí ficou aqui, ó. Menos 3 com menos 3 dá menos 6. Como ele tem que passar para o outro lado, ele vai ser 6. Beleza? Resolvendo aqui, ó. Então, menos 2x é diferente de 6. Então, observe bem aqui, ó. Isolando a variável, ó. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar x desse lado diferente de 6. Como está multiplicando, passa dividindo. Aqui, ó, eu não tenho negativo. Menos com mais é o quê? Menos. Então, x é diferente de menos 6 dividido por 2. 3. O que essa resposta me diz? Ela me diz o quê? Para que esses três pontos sejam vértices de um mesmo triângulo, esse valor de x, que é referente à abscissa, tem que ser diferente de 3. Beleza? Esse exemplo ele vai ser muito comum no estudo de alinhamento de 3 pontos. Uma coisa que você tem que observar é os termos referentes ao plano cartesiano. Quando falar sobre abscissa, será referente ao eixo x. Quando falar sobre ordenada, será referente ao eixo y. Beleza? Eu vou trazer mais um exemplo para diversificar esse estudo para você. Entenda que esse conteúdo ele pode ter exercícios de forma bem diversa, bem variada, tranquilo? Vamos para um outro exemplo. Nesse exemplo que tenho aqui para vocês, ele é um exercício bastante comum quando está tratando sobre condição de alinhamento de pontos. Eu quero buscar um certo valor ou a certa coordenada de um certo ponto. Veja por quê. Considerando uma reta R que passa pelos pontos A de coordenada menos 1 e menos 2, pelo ponto B de coordenada 4 e 2, e ele intersecta o eixo Y no ponto P. Esse exercício ele quer saber, determine as coordenadas do ponto P, correto? Nesse caso, se a gente observarmos, temos dois pontos que nós conhecemos as coordenadas deles. No caso é o ponto A e o ponto B. Porém, nós não conhecemos a coordenada do ponto P. Esse exercício quer descobrir essa coordenada, correto? Para facilitar a resolução desse exercício, vamos desenhar o plano cartesiano, bem? Beleza? Vou fazer o plano cartesiano aqui, ó. O x vai variar de menos 1 a 4,
beleza? E o y vai variar de menos 2 a 2. Então, menos 1 a 4. Vamos fazer mais ou menos aqui, ó. Um pouquinho. É o seguinte, ó. Então, vamos para x primeiro. Menos 1. E vai até o 4. Ou seja, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Correto? O y vai variar de menos 2 a 2. Então, seria aqui, ó. Menos 1, menos 2, 1 e 2. Esse referente ao x, esse referente ao y, correto? Vamos marcar esses pontos sobre o plano, né? Primeira coordenada referente a x, segunda coordenada é y. Seria aqui, ó, menos 1 e menos 2. Então, vai ser aqui, ó, menos 1 e menos 2 é o ponto A. Ponto B, 4 e 2, né? Marcando em 4. É o valor 2, que é o ponto B. O que o exercício nos diz? Considerando uma reta que passa pelos pontos A e B. Olha aqui, ó. Vamos traçar uma reta aqui. Minha régua está bem pequenininha, né? Considerar essa reta. O que o exercício está perguntando para você, ó? Ó, ele fala que essa reta ela intersecta o eixo Y, ó, no ponto P, ó. Então, olha aqui, ó, o lugar que ela vai passar no eixo Y é bem aqui, ó. Esse é meu ponto P. Ele quer saber quais são as coordenadas x e y deste ponto P. Correto? Essa é a pergunta desse exercício. Como nós vamos fazer para realizar esse exercício? Olha aqui, observe. Vamos observar a coordenada do ponto P. Olha aqui. Se a gente observar, o P ele está sobre o eixo Y, correto? Nesse caso, ele não tem deslocamento nem para a direita e nem para a esquerda. Logo, a coordenada x do ponto P, nós podemos encontrar ela. Qual a coordenada que está aqui para P? Então, o x aqui é quanto? Ó? Fala para mim, quanto que é o x aqui? 0, correto? Entenderam por que é 0? Porque é o seguinte, esse ponto P ele não tem deslocamento no eixo X. No eixo da abscissa, correto? Ele não tem esse deslocamento, ele tem apenas o deslocamento no eixo da ordenada. Então, vamos verificar de que forma? Utilizando o método para descobrir se 3 pontos são colineares. Estão sobre a mesma reta. Vamos fazer esse uso. Olha aqui, ó. Eu tenho as coordenadas do ponto A, que é menos 1, menos 2, 4 e 2. E o terceiro ponto, que é o ponto B, P, né? Com coordenadas 0 e Y. Correto? Para mim, calcular o determinante, 1, 1 e 1. E vou fazer a repetição das duas outras colunas. Ó. 1, menos 2, 4, 2, 0 e Y. Lembrando que, se esses pontos estão sob a mesma reta, quanto tem que dar o determinante aqui? Tem que ser 0. Agora é fácil, correto? Multiplicando, ó. Multiplicando a regra de Sarri, ó. Ó. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 1, 2. Menos com mais, menos. Menos com mais, menos. Aqui vai ser o quê? Vai ser zerado. E esse aqui, ó, 1 vezes 4, 4. 4 vezes y, 4y. Vamos para o outro lado, ó. Para cá. Lembrando que para cá é o quê? Automaticamente negativo. Para cá, positivo. Para cá, negativo. Ó, aqui já zerou. Correto? Voltando é o quê? Negativo. Como aqui, ó. Menos com menos mais com menos com menos, mais com mais com mais,
E aqui multiplicando vai dar y. Voltando é o quê? Menos, né? Menos com menos, mais com mais com mais, 4 vezes 2, 8, igual a 0. Ó, 4y mais y dá quantos y? 5y, que é igual, olha aqui, ó, menos 2 com mais 8 dá mais 6. Passa para o outro lado, vai dar menos 6. Logo, y é igual a menos 6 sobre 5. Beleza? A coordenada do ponto P, nesse caso, para referente às ordenadas, é o valor menos 6 sobre 5. Logo, o ponto P tem a coordenada 0 e menos 6 sobre 5. Beleza? É importante observar sempre a posição. Ó. A gente tem que observar o quê? Observe que esse ponto Y ele está abaixo do eixo, né? Então, se para cá é positivo, para cá é o quê? Negativo. Por isso que ficou 6 sobre 5 negativo. Beleza? Por enquanto, vale perdoando o quadro, muitas vezes a desorganização, porque o meu quadro é muito pequeno e esse recurso ainda eu tenho que aperfeiçoar essa parte para ficar mais dinâmico e melhorar esse estudo, beleza? Cada vez mais eu vou buscar aperfeiçoar esse trabalho para que cada vez mais você venha ter um maior entendimento. Caso seja possível, deixe a sua dúvida, deixe o seu comentário e cada vez mais nos ajude a fortificar o trabalho, beleza? Eu convido você em outro momento estar e caso gostou, deixe seu like, seu comentário e também se inscreva no canal. É nóis aí, professor Fábio, te ajudando nos estudos envolvendo matemática. É nóis, valeu, fui!